a inclinação ao pecado, que seja restaurado, Senhor, as brechas, tapadas as brechas, e que possamos viver o novo de Deus em nossa vida, Senhor. Que pecados sejam confessados e perdoados por Ti, confessados por nós e perdoados por Ti, e que possamos viver uma nova história, um novo tempo. Assim, cremos, acreditamos e tomamos posse. E você diga em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Amém. É um prazer estar com vocês. Glória a Deus, cada vez que está mais bonita a igreja, né? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Derrame graça, misericórdia, poder sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre as tuas finanças, sobre a tua saúde. Amém. Decrete. Pastor, está em crise. Não, o povo de Deus não vive em crise. Glória a Deus. Fé em fé, de glória em glória. Amém. Nós não vivemos com pessoas. O nosso rei é Jesus. O nosso governo é os céus. Então, que os céus possam nortear a tua vida. E onde você estiver, a atmosfera de Deus possa estar sobre você. E você possa mudar a geografia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu queria convidar a igreja a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, do 15 ao 17. Primeira carta de Paulo, 1 Coríntios 6, do versículo 15 ao versículo 17. Amém? Estava com saudade de vocês já. Não fala 30 dias sem ter aqui na missão da igreja, né? Mas tinha já umas 2 semanas sem a gente estar aqui juntos. Mas é um prazer estar aqui com vocês. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15 ao 17. Amém? Se você achou, diga amém. Se não achou, diga misericórdia. Todos acharam? Diz assim o texto. Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus no ensinamento. Diz assim o texto: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta ou de uma meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Vamos dizer para o final: mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Pai, fala através da tua palavra aos nossos corações. Precisamos, necessitamos, dependemos dela. Repreendemos o ladrão da palavra, Satanás, o ladrão da semente. Toda inquietação, todo cansaço, toda distração nos pensamentos seja agora, Pai, retirado. E que a nossa mente seja conectada em Ti, Senhor. Que a nossa alma se converta mais um dia, mais uma vez a Ti. E que possamos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Se você quiser, diga amém. Poder se assentar, por favor. Queridos, o texto de Paulo, à igreja de Corinto, ela fala diretamente sobre um relacionamento de um homem, uma comparação com uma prostituta, né? Uma mulher que vende o seu corpo, e o relacionamento de um homem com Deus. E interessante que ele usa o texto de Gênesis para falar: quando o homem se une à mulher, ele se torna uma só carne. Literalmente, Deus, através da boca do Paulo, está falando sobre casamento, mas não o casamento físico, mas o casamento espiritual. Diz assim: união espiritual. Então ele vai falar: o homem que tem contato com uma mulher, ele se torna uma só carne com ela. Seja ela sua esposa, seja ela uma meretriz. Mas da mesma forma, o homem que se une a Deus, ele se torna uma só carne com Deus. Paulo vai dizer, ou a palavra de Deus vai dizer que temos o pensamento do Senhor, temos a mente de Cristo. Paulo vai falar isso em Coríntios, capítulo 3. Então, capítulo 2. Então, a mente de Cristo está sobre nós, dentro do processo de entender a Deus e viver com Deus. Ao mesmo tempo, ele renuncia ou renega a ideia de um homem ter contato com a outra mulher e se torna sua carne com ela. O que significa isso? Quando o homem ele vai para um prostíbulo, quando a mulher traz o seu esposo, o espírito daquela mulher, o espírito daquele homem passa naquela pessoa. E eles se tornam de fato corpos unidos. Ele fala sobre o processo literalmente do adultério e da prostituição. O interessante é que a palavra unir do grego
vem da palavra cola. A gente fala cola, colou, coisa. A palavra unido vem da palavra colar. Quer dizer, estar junto, estar grudado, cimentado, edificado. Como esse cimento que você está vendo aqui na frente. Já está conectado, está grudado. Pastor, pode se quebrar? Pode, mas vai dar trabalho. Então, quando nós estamos conectados, grudados em Deus, colados a Deus, a palavra colau, do original grego, vem da palavra cola. Estamos unidos a Deus, estamos de fato alicerçados, fundamentados no Senhor. E a pergunta para Deus, ou de Deus para nós nessa noite é: você está colado com quem? Você está unido com quem? Nós estamos nos unindo com quem? A palavra de Deus diz: se você se une a uma prostituta, você se torna a sua carne com ela. Se você se une com Deus, se torna a sua carne com Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Amém? E continuamos sendo imagem e semelhança de Deus. No livro de Mateus, capítulo 18 diz assim: em verdade eu digo que o que ligado na terra será ligado no céu, o que desligar na terra será desligado no céu. O que se ligar e desligar. Se eu apertar o interruptor para ligar, o ventilador ele vai ligar, a lâmpada vai ligar ou vai desligar. Nós temos o poder de ligar e desligar, de nos conectar, de nos unir a Deus e de nos afastar de Deus. Pastor, mas eu não quero me afastar de Deus. Eu estive conversando com uma pessoa esses dias e ela falou assim: pastor, é bom demais estar com Cristo, é bom demais receber o Espírito Santo, é bom demais sentir o prazer de Deus. Eu falei: você, mas Deus sempre esteve. O problema é que você estava desligado. Você estava desligado do Espírito Santo. E agora você se conectou. Não é assim quando a pessoa volta para Jesus, aquele prazer, toda canção chora, toda palavra fala como ele. Vamos para aqui essa palavra. É bom demais conversar com o novo convertido. Que ele nos empolga, irmãos. O novo convertido fala assim: que louvor abençoado. Pastor, nossa, que palavra abençoada. Irmão Paulo, que palavra de Deus. Deus, como foi bom. Sabe por quê? Porque ele está aberto a receber. Ele está unido a Deus. Então tudo que Deus falar com ele, o coração está aberto. Amém? Mas porque ele estiver murmurando: não gostei, essa palavra foi indireta para mim, essa palavra eu não gostei, o culto não foi bom, o louvor não foi bom, o som não estava bom. Ele começa a falar defeito, sabe por quê? Porque ele está ali, mas a sua mente não está em Deus. Ele não está unido em Cristo. O seu espírito não está conectado com Deus. Calau, não está unido, colau, não está conectado no Senhor. Nós temos o poder de ligar, e se ligar e desligar. Nós precisamos ligar para as coisas de Deus, mas também precisamos, em alguns momentos, desligar para as coisas físicas da terra. Como assim, pastor Marcos? Irmão, imagine, eu dei uma palavra essa semana na intercessão, e semana passada nós estávamos conversando justamente sobre a questão de entrar no mundo espiritual e viver no mundo espiritual. Hoje não pode andar, eu tenho imperativismo. Mas veja só, quando nós estamos com Cristo aqui na igreja, nós estamos conectados com Deus, orando, expulsa demônio, ora para os irmãos, e vem aquela atmosfera científica. Mas precisamos do quê? Desligar. Se eu e você não desligar em alguns momentos, não é de Deus, mas das coisas do reino, nós iremos adoecer. Diga assim: adoecer. Precisamos entender que no reino nós fazemos para Deus, e também fazemos coisas para a gente. Como assim, pastor? Quando eu vou descansar, Deus quer que eu descanse, mas ali é para mim. Quando eu falo: gente, hoje não tem atendimento, porque se eu abrir, eu vou atender de manhã, de tarde, de noite, eu não vou aguentar e eu vou morrer. Com 40 anos de idade, você vai ver o pastor Marcos infartando aí. Diga misericórdia. Se fosse a trabalhar de manhã, de tarde, de noite, ele não vai aguentar, ele vai infartar. Ele vai ter um problema fisiológico aí. Por que, pastor Marcos? Porque precisamos desconectar. Quando você sai daqui, você vê seu casamento, a sua vida. Mas Deus está ali, o coração está com Deus. Mas não precisa ter batalha com tudo. Eu não preciso estar colocando a mão na vida do mundo todo. Eu preciso descansar o meu corpo. Por que Deus descansou? É para nos ensinar que nosso corpo precisa descansar. Isso não quer dizer que você está separado de Cristo. Servir a noiva não é servir a Cristo. O corpo serve. Quem está segurando o microfone aqui? Quem está segurando? Meus dedos, né? Mas quem está sustentando os meus dedos? A minha mão. Quem está sustentando a minha mão? Meu antebraço. E meu antebraço? A parte do bíceps. E o quê? E o tronco.
Então, assim como o corpo ajustado, Paulo fala sobre isso, nós estamos também um ajustando o outro. Porém, precisamos também descansar. Aí quando eu falo isso, eu digo, pastor, tem uma pessoa, meu irmão, só tem pessoas da igreja, não tem pessoas de fora. E se for de outro ministério do pastor, está repreendido. Manda para o pastor dele, pastor dela. Eu já tenho problema demais. Aí mande para lá. Então eu não quero problema com o pastor. Isso pode ser um amigo meu, mas é um colega, né, de ofício, que eu não posso fazer isso. Mas os irmãos da igreja já tem conversa, a gente ora, não tem problema. Não tenho dificuldade para fazer os irmãos da igreja. Ou uma pessoa da comunidade que precisa, que não tem uma congregação. Mas ao mesmo tempo, queridos, nós somos conectados e grudados a Deus, fazendo a vontade de Deus e vivendo o que Deus tem para nós. Vocês entenderam isso? Viva a sua vida pessoal, viva a sua vida eclesiástica, a vida de Cristo, a vida ministerial. Mas entenda que você precisa ligar e e desligar. Meu irmão, semana quase fiquei muito, semana passada, quase deu staff. Enlouquecendo, eu fiquei ruim. Por isso eu preciso desligar, porque muito ligadamente eu desligava, de noite eu não dormia, aí quando era de madrugada para orar, eu falei, não, pá, eu tenho que orar, mas eu também tenho que desligar. Eu tenho um corpo. Existe um corpo mortal, ao qual o nosso espírito está dentro dele. E essa é a carcaça que você está vendo, que eu estou vendo com vocês aí. Né? Uns mais barrigudinhos, outros mais carequinhos, outros mais cabeludos, uns mais moreninhos, outros mais branquinhos. Pois é, mas esse corpo ainda é mortal. Nós precisamos controlar, porque senão ele não aguenta. Entendeu, irmãos? Então, o nosso corpo é unido a Cristo. Cristo é o cabeça, por isso é o corpo. Do corpo que é a igreja. E o cabeça de Cristo é Deus. O que nos fortalece é o Espírito Santo. Mas a nossa união em Cristo tem que ser, literalmente, vivida dia após dia. Tem que descansar. Porque Deus dá os seus enquanto dorme. Entendeu? Então precisamos parar um tempo, não de ler a Bíblia e de orar. Ler a Bíblia hoje, a palavra está na minha mente ali. Vou dormir, ler a palavra. Eu não consigo dormir sem ouvir um louvor, uma adoração, ou falar com Deus. Dormir, deitar na cama, só se eu estiver doente. Para deitar, para. Então é feito de remédio, né? Aqueles remédios que a gente toma para a gripe, que quebra o corpo da gente. Mas, se eu dormir, eu tenho que dormir com Deus. Se eu acordar, Deus, muito obrigado. Deus, muito obrigado. Deus dormir pouco. Me fortalece. Aumenta meu vigor físico, meu vigor mental. Entenderam, gente? Então, nosso corpo está diretamente conectado em Cristo Jesus. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos parte de Deus. E nós estamos colados, grudados em Cristo, irmãos. Amém? Quem se une com o Senhor se torna uma só carne com Ele. É isso que diz no versículo 17 de Coríntios capítulo 6. Quem se une com o Senhor se torna uma só carne, uma só aliança com Cristo. O que significa isso, pastor Marco? Significa que precisamos estar o tempo inteiro ligados em Cristo. Amém. Nós temos uma aliança, não o tempo inteiro trabalhando, é o tempo inteiro ligado em Cristo, em espírito e em verdade. Tudo que eu faço é para a glória de Deus, mas em espírito, para a glória de Deus. Eu estava até comentando com a Pança, para a glória do Senhor, assim, para a glória do Senhor. Eu estava no hospital esses dias, né? Inclusive nós estamos fazendo visita nos hospitais. Quem tiver interesse de fazer isso, tem um cadastro de ser feito no hospital. Eu posso dar o link para você, vou até mandar para a principal, mas se vocês quiserem fazer. Não é de maneira aleatória, você tem que obedecer algumas regras, né? Eu vou fazer uma aula falando sobre as regras. E você pode ir ou na quarta ou no domingo às 17 horas. Domingo para a gente é complicado. Então a quarta, durante o dia, só para vocês conseguirem estar livre à tarde, tá bom? Aí eu vou dar uma crachá e você avisa que você vai lá. Quando eles já vão te direcionar os leitos para as pessoas que estão disponíveis à oração. Amém? Mas assim, eu estava numa dessas visitas, visitei 4 pessoas. Das 4 que eu visitei, 3 morreram. Para misericórdia, pastor Marco. Visitei 4 pessoas, uma delas estava na UTI. E das 4 que eu visitei, né, 3 entregaram a vida a Jesus. Glória a Deus. E uma das não estava programada, falou, pastor, o senhor pode vir aqui? Eu falei, eu vou. Aí quando eu entrei no leito, eu tinha coxinha que separava na sala amarela, eu entrei no leito e o Espírito Santo falou assim, ó, ela é uma filha afastada. Eu falei assim, vocês fazem parte de alguma igreja, de alguma religião? Ela falou, pastor, a irmã não falava, estava acamada, paralisada, não falava, só mexia um pouco a cabeça e um pouquinho. Ela servia a Deus, ela era cristã,
E depois que ela saiu da igreja, ela ficou assim. E agora piorou, vomitando. E está nesse estado a Espírito Santo. Me conduziu a fazer oração com ela. Eu orei por ela. Eu falei assim: você quer voltar filha aos caminhos de Jesus? Você quer voltar a ser filha e se reempregar ao reino do céu? Oração para a nossa cabeça. Fiz oração, ela não falava, fiz oração. O Espírito Santo falou: eu vou ela. E eu não perguntei, eu orei pela mãe da irmã Boneide, que faleceu para mim. Aí, no velório do Boneide, eu perguntei da mãe Boneide, né? Eu perguntei para ela, ela falou assim: não, pastor, ela no outro dia subiu para o outro quarto, né? Eu voltei para a parte de cima e veio a obra. Glória a Deus, uma filha que veio para casa. Aí, meu tio, meu coração Jesus que partiu para a glória. Glória a Deus. E a mãe de Boneide também. Nós oramos, ela estava com medo, ela parou de ter medo. E sabe qual foi a visão dela nos últimos dias? Ela começou a ver crianças dentro do quarto, como se fosse ela. E um homem de branco de pé para ela. E ela falou com a filha, ligou para a filha e falou assim: eu estou bem, está tudo bem comigo, eu estou em paz, eu estou indo embora. Estou indo para. Glória! Então, filhos e filhas do Cordeiro, nós estamos conectados a Cristo para tocar em vidas, para fazer o que Deus nos pediu para fazer. Nós estamos unidos em Cristo, agora não é igreja, não. É para fazer o que Ele faria se estivesse em seu lugar. Certo? Deus nos chamou para isso, para viver Ele em um só Espírito. Pastor, sou casado com quem? Sou casado com minha amada. Cadê ela? Está aqui. Eu respeito ela quando eu vou conversar com a mulher da igreja. Eu respeito ela quando eu estou passando na rua e passo uma mulher olhando para mim. Eu respeito ela quando eu sou cantado. Eu respeito ela quando ela não está. É você respeitar Deus enquanto Ele não veio ainda. Ele está muito perto. É você dar testemunho de Cristo, uma só carne com Ele, mesmo Ele ainda não estando aqui fisicamente, mas em espírito Ele está. Porque é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele está no meio de nós. Então nós somos casados, irmãos, noiva de Cristo, aliançados com Cristo, uma só carne com Cristo. Se a igreja soubesse o poder que está sobre ela, o mesmo poder de Jesus está sobre a igreja. O que Jesus falou? Vocês vão fazer obras ainda maiores, não é o mesmo poder, o mesmo poder, irmãos. Mas não porque é desejo, porque nós somos coxos, nós somos covardes, nós somos incrédulos, nós somos pecadores, nós somos antropólogos, nós somos humanistas, materialistas, e precisamos amar a Cristo e amar o nosso próximo. A maior forma de amor, a maior demonstração de amor, sabe o que é? É a pregação do Evangelho, irmãos. Amém. Pastor, eu tenho que dar esse trabalho dele, eu tenho que já ajude, porque Jesus faria isso para esse seu lugar. Apesar que ele não deu, ele multiplicou, né? Mas eu tenho que multiplicar, não vai ter alimento, não vamos na hora lá. Eu tenho 1 quilo de frango para 100 pessoas, Senhor, se multiplique. Aleluia. Eu tive um pessoal dando testemunho aqui, foi na igreja, um missionário chegou lá falando que tinha um caldeirão de frango, ele botou 4 coxas de frango, e todo mundo que passava, tinha mais de 30, 40 pessoas, cada um que pegava o caldeirão de arroz, pegava uma coxa de frango, pegava uma coxa de frango, ele botava 4 coxas de frango, mas a coxa de frango multiplicando dentro do caldeirão, que era para alimentar. Deus pode fazer isso? Pode, e continua fazendo. Amém. Continua fazendo. Ele faz e continua fazendo. Mas entenda algo, que foi dado que falou isso, foi o profeta dado. Então, Deus continua fazendo, Ele quer te usar para você fazer isso, milagres, prodígios e sinais. Mas nós precisamos estar aliançados, conectados, vivendo a essência de Cristo. Quantos dos casados nós temos aqui? Casados já moram junto com as pessoas, você já mora. Você respeita seu cônjuge quando ele está presente? Respeita sim. Quando você recebe alguma proposta que não é conveniente para o outro, seu casado, licença, me desculpe, eu tenho esposa, eu tenho esposo, eu tenho um amor. Você não está me entendendo errado. Você está me confundindo com outro tipo de pessoas. Não é assim que a gente faz? Licença, você passou do limite de invadir a minha privacidade. Usou da liberdade para fazer uma libertinagem dessa forma. Com Deus você faz assim. Quando alguém tentar roubar Deus de você, roubar o testemunho de Cristo de você,
é essência de Cristo em você, você não dá risada. Quando alguém conta uma piada pornográfica, você dá risada. Quando alguém conta uma mentira, você concorda e apoia a mentira, você pode dar risada para fazer parte daquele grupo, para se socializar. Quando é para falar de Cristo, você não fala, você está negando a essência de Cristo. Quando é para pregar o Evangelho, você não prega, você está negando Cristo, que é o seu noivo. Então, que tipo de noivo você é? Porque a noiva aqui é paga para fazer algo, ela não é noiva, é uma prostituta. A noiva que é paga para se deitar, ela não é noiva, é uma prostituta. Não, Deus tem que me dar a bênção para me receber. Deus tem que me dar algo para mim poder louvar Ele, para me deixar. Não, Deus te dá tudo todos os dias. A presença dEle é o melhor dEle. Amém. Você não é uma prostituta, você não é uma meretriz, você é noiva do Cordeiro. Então se envolva com o Senhor, se grude ao Senhor, se conecte ao Senhor. Colau, ou calaol, quer dizer estar grudado, alicerçado, cimentado, unido ao Senhor, por amor a Ele, porque por amor Ele morreu, por amor Ele ressuscitou, e por amor Ele vai voltar para te buscar. É o mesmo amor, irmãos, o mesmo amor de Deus. O problema é que nós temos aliança, diga-se aliança, com pessoas, e com pessoas, com coisas, com espíritos. Quem são coisas? Coisas que eu amo, pessoas que eu amo, espíritos que me escravizam. Se a pessoa vive a mentira, ele tem aliança com o espírito da mentira. Se ele vive roubando, ele tem aliança com o espírito da desonestidade. Se ele vive passando as pessoas para trás, ou ganhando vantagem, ele tem um espírito que leva vantagem nas coisas. Se ele tem aliança com pessoas, ele é servo daquelas pessoas, ele deve a sua vida para pessoa. Assim somos casados, assim nós nos casamos, para isso nós nos casamos, para um servir o outro, para um renunciar a sua vida para o outro. Não é só questão sexual, o casamento é muito mais além do que isso. Com coisas materiais, com coisas supérfluas, mas temos uma aliança com Cristo. A Bíblia fala no Tiago capítulo 4, versículo 4, aquele que tem aliança com o mundo, aquele que tem aliança com o mundo tem inimizade com Deus. Aquele que ama o mundo é inimigo de Deus. Quem você tem amado, querido? Quem você tem desfrutado, desejado? É bom demais acordar de madrugada e falar com Cristo. É o horário que eu mais gosto de orar, pela madrugada. Eu já sei, se eu levantar para ir no banheiro 3, 4 da manhã, eu sei que não é uma questão de você ir beber uma água, de você ir no banheiro, não. É Deus me chamando. E eu vou falar com Ele. Seja meia hora, uma hora. Um dia eu fui dormir tarde e acordei 2 da manhã para 3. Meu Deus, e agora? Ele falou, eu quero falar contigo, então eu vou falar. Eu precisava dormir, mas Deus precisava falar comigo. O que é mais importante nesse momento agora? Deus falar comigo, depois eu dormia. E acabou que eu não dormi, eu dormi dele. As atividades que eu dormi só à noite. Eu tenho que no outro dia, 7h30, 8 horas da noite, eu estava pagando. Eu vou dormir cedo. Eu falei, precisa ainda, cara. Você não é uma máquina, você é uma pessoa, você é um ser humano. Mas, queridos, com Deus nos chama, porque Ele quer falar algo conosco. E Ele está falando com você nessa noite, você é a noiva dele. Ele está te procurando as madrugadas. Ele está te procurando para você falar dele no seu trabalho. Ele está te procurando para você dar testemunho dele na sua casa. Ele está te procurando para você falar de Cristo para o seu irmão, na sua comunidade, na escola, na faculdade, aonde você estiver. Ele está te chamando, irmãos. É tempo da igreja sair das 4 paredes e ser a igreja de Cristo. É o que o diabo tem mais medo. Com esse louvor o diabo passa mal. Não, meu louvor é com tua atitude, é com o teu estilo de vida, é com Cristo. Quanto de Cristo está em você? Quanto você está entrelaçado em Cristo? É isso que mexe com o inferno. Quanto de poder você tem de Deus? É isso que o diabo tem medo. É quanto de Cristo você tem na sua essência, no teu jeito de ser. Deus está nos chamando. João capítulo 2, 1 João capítulo 2, versículo 15 vai dizer assim:
Não ameis o mundo, nem aquele que ama o mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O que é que você tem que se cuidar? No mundo ou no Cristo? Nas coisas ou no reino? E passar o tempo com Cristo não é passar o tempo na igreja. Passar o tempo com Cristo é no secreto. Aqui eu só vou externar aquilo que eu vi. João Wesley fala, as pessoas não vão me ouvir pregar, elas vão me ouvir, vão me ver ser cheia do Espírito Santo, queimando em Deus. Porque João Wesley uma vida no secreto. Quando eu chegar aqui e falar e jogar teorias e filosofias, né? Pensamentos, indagações, estudos teológicos, e de uma vida de oração, meu irmão, a pregação vai ser vazia. Porque o que embasa a nossa vida, né, você como pastor, como homem de Deus, você como homem e mulher de Deus, é a sua vida de oração. Ei! É a nossa vida de oração. Precisamos ter uma vida de secreto, de conhecer a palavra, de orar a Deus, de chorar, de ouvir a voz de Deus. Eu e você precisamos disso. Meu Deus, eu preciso, não deixa eu perder a tua presença. Eu falo com Deus, eu não quero perder a tua presença. Mas como que eu só oro assim? Porque eu tenho medo de perder Deus. Porque se eu perder Deus, eu vou me tornar aquele miserável de 20 anos atrás, 22 anos atrás. Eu vou me tornar aquele pecador pior do que era no estado anterior. Eu não quero voltar a isso. Desejo não querer voltar ao mundo. Desejo não querer voltar a se alimentar como uma prostituta, mas sim como uma noiva, uma esposa que ama Jesus. Quem você mais ama ou o que você mais ama, igreja? Jesus vai dizer em Mateus capítulo 6, versículo 23 assim: se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau. Mas se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Portanto, se a luz que há em ti são trevas, quão grande serão. Quanto de luz tem você? Quanto de Jesus tem você? Quanto do inferno há no teu coração? Misericórdia. Inferno, sim. Você se dizer não, inferno, seu coração. Quando você pensa contra o teu irmão, é inferno no teu coração. Quando você deseja o cônjuge, que não é seu cônjuge, é inferno no teu coração. Quando você pensa, tem raiva do irmão, ou briga com o teu cônjuge de casa, é o inferno sobre o teu coração. Quando você não consegue perdoar quem te ofendeu, é o inferno sobre o teu coração, é as trevas. Olha o que Jesus falou assim: quanto de luz que há em ti são trevas, e quão grandes são essas trevas. Tem coisas que tem de luz em você, é de Jesus, mas tem trevas em você também. Pelo teu comportamento, pelo que você faz, pelo que você fala, pelo que você diz. Quando a gente chega num culto como esse, irmãos, a gente tem que falar: Deus, eu sou crente. Quando eu prego palavras com mais poder, eu preciso melhorar, porque eu tenho vivido isso aqui na íntegra. Não, eu vivo, pastor, uma parte. Quem sabe que é difícil, né? Ó, o pecador sempre tem isso. Você sabe que é difícil, né? Então a gente vive algumas coisas, tem outras não. Eu perguntei para uma jovem no posto de gasolina esses dias, eu falei assim: como é que está você, Jesus? Estou bem. Você tem da cara dele? Foi de vez em quando. Você tem servido, lido a palavra de Deus, a palavra dele? Não, na correria, eu tenho tido tempo. Como é que você diz que ama Jesus e não anda com ele? Como é que diz que você serve Jesus e não tem relação com ele? Relação, né? Está colado. Está colado, está ligado, está unido ao Senhor. Que Deus é esse que você serve, que você não conhece ele. Que você precisa perguntar ao pastor: Deus falou comigo, eu não sei. Você não é mais um menino como Samuel não sabia. Aí o sacerdote fala assim: Samuel, fala que você é novo, mas você já sabe quem é Deus, você já tem 2, 3, 4 anos, 10 anos, 15, 20 anos seguindo Jesus. Você precisa identificar a voz do seu mestre. Se te falta entendimento sobre isso, é porque te falta relacionamento com ele, intimidade. A minha esposa sabe pelo meu olhar se eu estou bem ou não. Os meus pais me conheciam pela minha feição, pela minha face, se eu estou bem ou não. O que é isso, pastor? Intimidade. Como é que tu não sabe que Deus está falando contigo? Porque você não está unido a ele como uma noiva está unida ao seu esposo. Eu preciso estar unido ao meu eterno, amando, andando, não falo
conexão com o Espírito Santo. Ele nos une a Jesus. Porque é o Espírito do Filho de Deus. Jesus nos une a Deus. Ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Pedro vai falar: não existe nenhum intermediador entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo. É o único que tem o poder de nos conectar. E hoje nós temos o Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo. Mas pastor, Deus fala que é o Espírito Santo de Deus, mas Paulo fala que ele nos deu o Espírito Santo. É o Espírito de Jesus. Mas os três são um só. Mas veio de Jesus. Mas quem viu? O Pai. E são três, não, são três que são. Agora aqui vivemos o Espírito Santo. No arrebatamento da igreja, Jesus que irá nos encontrar na cruz. Depois que ele julgar as nações, ele vai passar poder para a terra. Primeira coisa. São três atuações. Deus está nos chamando para ter essa relação com Ele, para conhecermos Ele, para estarmos unidos a Ele. A palavra de Deus diz que ele estuda por isso, capítulo 8, versículo 21. Pois que estamos tendo cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos do Senhor. Olha o que Paulo está falando assim: não faça só na igreja, para a igreja, não faça só para que Edson veja, para que Pança veja, para que Paula veja, mas faça para que os homens aqui, os homens de fora, para que o mundo veja Deus em você. Não faça para que a igreja veja, faça para que os homens vejam, para que a terra entenda que você sirva a Deus. O que é isso aqui? Testemunho, diga assim, testemunho. Paulo está falando diretamente de testemunharmos Deus para os homens. Que homens são esses? Os homens que estão lá fora, a humanidade que está lá fora. Testemunhe aos homens, não só para Deus, não faça não só para Deus, mas também para os homens. Por quê? Porque é ser cristão, irmãos, é conexão com Deus e com a terra. É servir a Deus e servir ao próximo. Primeiro a Deus, depois o próximo. Cruz, irmãos, ó. Deus, próximo. Horizontal e vertical. Relacionamento com Deus, relacionamento com o seu próximo. Deus nos chama para vivermos isso. Vivermos a essência. Sermos casados com Cristo, levando a aliança que nós temos com Cristo onde nós estivermos. Aleluia. A aliança que nós temos com Cristo. Ou você é uma meretriz? Você é noiva ou uma meretriz? Você só se envolve com Deus e ele te dá a bênção? Você só serve a Deus se Deus ele te abençoar, te curar? Se ele te curar, você não servir a Ele? Se Ele não fizer na tua casa, se Ele não converter teu marido, se Ele não converter teu filho, você não vai servir a Ele? Então você é um meretriz. Paulo vai falar em Coríntios 9: façam para Deus, doem-se para Deus, sem necessidade, sem querer nada em troca. Eu quero isso, não te dá isso, não te dá isso. Não, isso é barganha. Quem ofertou dar algo em troca de algo foi o diabo, não foi Deus. Te darei o reino do mundo se você prestar no meu. Aí eu vou dar isso para Deus, não, Deus deu isso não é bíblico. Deus devolve a semente a você. Agora, a proporção da semente é ele que vai dar, tem que ser semente. Mas ele devolve a semente a você. Não é a barganha, é o propósito. Eu dou e ele voluntariamente me dá. E ele também pode me dar. Quer voltar? Eu sou doce. Quando o marido coloca comigo em casa, quando ele paga a água, a luz, quando ele paga a luz em casa, ele está fazendo, eu estou pagando isso aqui para tu me dar uma coisa. Ele está fazendo a obrigação dele. Sim ou não? Sim. Deus, a mesma coisa. Nós, a mesma coisa. Deus está fazendo o papel dele e nós o nosso. Mas se eu cobro de Deus, Deus, eu fiz isso, eu fui para o culto. Senhor, e fulano morreu. Eu orei tanto que o pastor Josival morreu. Quem disse que conforme a tua vontade? Eu creio nele. Não é barganha. Você não é prostituta. Deus não é um cafetão. Você é noiva e ele é um noivo. Amém. Você é esposa e ele é um esposo. Glória a Deus. Deus nos chama para viver um relacionamento com
você é uma só carne. Aleluia. Já estamos finalizando. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Paulo vai dizer assim: pois todos fomos batizados em um só Espírito, a fim de sermos só corpo, que é judeu, que é gregos, que é escravos, que é livre. E ele fala: e todos nós foi dado o beber de um único Espírito. No batismo, nós somos um só corpo. Um só corpo com quem? Como igreja, com Cristo. Como igreja, com Cristo. E nós bebemos a mesma. Nós comemos o mesmo prato. Nós alimentamos da comida que é feita com o mesmo. Como assim, pastor Marcos? Eu não entendi, vou explicar. O que eu bebo, o que o pastor Ponça bebe, o que Paulo bebe, o que os irmãos da igreja, o pastor Júlio bebe, é da fonte de Cristo. O que vocês bebem é da fonte de Cristo. É feito no mesmo lugar celestial, na mesma casa celestial, da mesma fonte. Entendeu? Então nós temos o mesmo caminhar, o mesmo pensar, ou pelo menos deveríamos ter. Então exerça, queridos, a mesma função no reino, ou pelo menos a atuação no reino. A função que cada um de Deus chama individualmente, mas a sua atuação no reino é amar a Deus, servir a Deus, obedecer a Deus, andar com Deus. Esse é o chamado de Deus para nossas vidas. Essa é a vocação de Deus para nossas vidas. E por fim, Romanos 8, versículo 9 diz assim: vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito. Se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Deus, não pertence a Deus. Nós não estamos debaixo do domínio da carne, do pecado, de Satanás, do mundo. Nós estamos debaixo do domínio do Espírito. Amém? Amém. Então, se o Espírito de Deus está em nós pertencemos a Cristo. Se o domínio do Espírito de Deus está em nós, se a força do Espírito está em nós pertencemos a Cristo. Mas se nós não temos o poder do Espírito, significa que nós não pertencemos a Cristo. O que define eu e você de servirmos a Deus? Diga-se o Espírito Santo. O Espírito Santo. O que nos define de estarmos em Deus é o Espírito Santo. O que vai dizer se Henrique é salvo ou não é o Espírito Santo. O que vai dizer se pode vai ser salvo ou não é o Espírito Santo. O que vai dizer se o pastor Marcos vai ser salvo ou não é o Espírito Santo. Como assim, pastor? Se um dia que eu morrer, o Espírito Santo estiver em mim, o diabo não está. Aleluia. Porque nem o diabo sabe se você está salvo ou não. Ele pode saber que o seu caminho, as suas escolhas, a sua vida está sendo conduzida para Deus. Por isso que é bem falar que onde a vida está, Deus salva Deus. Que até o último minuto tiver arrependimento, a salvação. Porque naquele último minuto, milhares de segundos para Deus, eu me arrependo, me perdoo. Naquele momento, o Espírito Santo vem. Oh, como é a graça e poder. O pastor viveu a vida toda errada em cima da cruz. Fez tudo de errado. Serviu outros deuses. Cornélio. Mas a oração dele veio respondida. E um homem chamado Pedro foi na casa dele, mesmo com preconceito religioso, preconceito cultural. Ele foi lá pelo Espírito Santo e pregou não só para Cornélio, para todos da casa de Cornélio. E houve salvação sobre a casa. Todos foram salvos. Todos receberam o Espírito Santo. Vocês entenderam? Aleluia! O que nos santifica, como disse esse texto de Romanos, é o Espírito Santo. Glória a Deus. O que nos define é se você tem ou não o Espírito Santo de Deus. E ele está falando com você agora. Você é noivo ou meretriz? Você é um só corpo com Cristo? Ou um só corpo com o mundo? Você usa Deus como uma meretriz para Deus? Eu vou fazer isso para o Senhor dar isso. Deus, eu te sirvo por amor. Eu te sirvo por amor. O mundo talvez está criando uma ideia de que o homem tem que pagar para que a mulher fique feliz. Que a mulher tem que fazer uma comida boa para o homem amar e elogiar a mulher. Não. O amor, tudo sofre, tudo suporta, tudo cresce, tudo espera. Amém. O mais importante é o quê? Nenhum é igual. Aleluia! Então, que você não venha usar a Deus, mas que você possa amar a Deus, se conectar. Fique de pé, vamos orar.
Eu quero orar junto com vocês. Feche os olhos. Coloca a mão sobre o teu coração. Talvez você veio nessa noite com o coração de meretriz, distante, vazio de Deus. Talvez você veio com o coração de uma noiva que está ferida. Talvez você veio com o coração de uma noiva que está corrompida. Não sabe se fica com Deus, não sabe se cola em Deus, está afundada, unida a Deus, ou se está unida. Mas Deus nessa noite está te sacudindo, dizendo assim: aleluia, seja minha noiva, ame-a de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Deus, restaura o coração da tua noiva. Eu não sou noiva sozinha, mas nós somos a tua noiva. Aleluia! Eu não sou a tua esposa sozinha, mas nós somos a tua esposa. Restaura meus irmãos nessa noite. Me restaura nessa noite, Senhor. Restaura os irmãos que não puderam vir, não estão aqui, Senhor. Talvez frios, outros cansados, sobrecarregados, sugados, Senhor. Sem forças físicas, sem forças espirituais, sem forças mentais. Oh, Espírito Santo, visita cada um nesta noite. Visita-nos nesta noite, Espírito Santo. Nós não queremos morrer como uma meretriz, mas nós queremos morrer como uma noiva. Como aquela mulher que ouviu o netinho e falou assim: vá, não peque mais. Eu não te condeno, mas não peques mais. Que possamos sair da vida do pecado. Aleluia! Que possamos sair da escravidão, da mentalidade de meretriz. Oh Deus, eu vou te dar algo para receber algo. Não, Senhor, nós não queremos essa mentalidade. Que tudo que possamos fazer na igreja, no reino, na casa, para ti, seja por amor a Deus. Por amor ao teu nome, Jesus. Por amor à tua vontade. Nós não queremos amar a estrutura, a casa, nós queremos amar Jesus. Nós queremos amar o nosso irmão, o nosso próximo. Amém. Nós te amamos, Jesus. Que o Senhor nos use para fazer a tua obra. Que possamos ser Cristo aqui na terra. Até que o Senhor venha. Nos use, Espírito Santo. Nos use, Espírito Santo de Deus. Nos use, Espírito Santo de Deus. Para a tua glória. Restaura a tua noiva. Da veste de noiva, tua noiva, da mentalidade de noiva, tua noiva, da coração de noiva, tua noiva, Senhor. Dá-nos um coração igual ao teu. Você pode dizer? Amém. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu coração, e coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, e dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um
Já verso de louvor, verso de santidade, verso de justiça, Senhor, para tua noiva. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo aplique no meio do teu coração essa palavra. Em nome de Jesus. Pastor Paulo. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que bênção, que palavra abençoada. Espero que tenha encontrado terra fértil. E que essa palavra venha multiplicar a 1 por 30, por 60, por 100. E que vocês possam transferir essa palavra às pessoas no seu trabalho, na escola, onde quer que vocês andem. Vamos ser realmente a noiva de Cristo. E não a noiva de Cristo. Ligados com o Senhor o tempo inteiro. Que Deus possa abençoar a vida de cada um, amém? Que o amor de Deus Pai, e a graça de Deus Filho, e a consolação do Espírito Santo seja com todos de hoje e para sempre. Amém. Aplauda ao Senhor. Depois abraço com o irmão. Não saia sem um abraço com o irmão, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Gente, vou deixar um recado. Eu vou estar viajando, eu e Paula. Nós estamos viajando, mas domingo nós estamos aqui, tá? Eu queria até pedir o pessoal que está na escala da limpeza de domingo, ver se alguém cobre o Humberto, porque o Humberto também viajou. Ele faz parte da escala de cada quinzena no domingo, mas ele viajou. Mas Henrique vai estar aqui, Edson, a irmã Maria Zélia, mas precisamos de mais uma pessoa para ajudar, viu? Quero ver se alguém se disponibiliza para me ajudar. E quando for escalado, irmão, a casa não é nossa, a casa é do Senhor, vamos deixar bonita, nós estamos trabalhando para isso. Essa casa está mais bonita agora com esse altar mais perto de vocês na hora da pregação. E o Senhor está no controle de tudo. Nós estamos fazendo porque debaixo da guarda, é pela fé, é pela graça, é pela misericórdia. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Seja abençoado. Seja bem ali, possa ir em paz.